Olá, rapaziada, está no ar o Papo Solto desta semana. Oferecimento, Governo do Estado do Amazonas e Prefeitura Municipal de Manaus. Hoje é cultura, consciência negra. Do nosso lado, quem está aqui, Oku Abo, né? Alberto Jorge. Prazer tê-lo aqui. Falei certinho isso aqui? Oku Abo. Oku Abo. Abo. É espaço sagrado, que é essa cartilha que eu trouxe para você, que faz parte de uma campanha que nós fazemos continuadamente de preservação dos espaços sagrados. O que são os espaços sagrados? Ruas, matas, encruzilhadas, praias, aqueles lugares onde comumente o povo encontra macumba. Né? Então o povo diz, chuta que é macumba. Não, não chuta que é macumba. Eu não chuto a tua Bíblia, então não chuta a minha macumba. E essa cartilha vem justamente propondo um resgate daquilo que os nossos ancestrais faziam. Oferenda às nossas divindades sem agredir o meio ambiente. Alberto, que legal, você entrou de uma forma tão precisa que é importante que todos nós saibamos. Por exemplo, eu me lembro quando criança, né, adolescente também, do conceito de macumba. Esse nome está perdendo a intensidade, porque eu vejo de forma natural, porque tenho consciência, não sou preconceituoso quanto a nada. Esse termo está perdendo porque quando eu penso em macumba, eu penso em esquina. E você falou de forma categórica as praias, os jardins, isso e tudo mais. Como está essa palavra macumba hoje no teu olhar? Macumba, ela faz uma caminhada histórica no Brasil. Ela chega no Brasil a partir do povo banto, na primeira leva dos escravos, dos escravizados, como um instrumento musical, tipo um reco-reco, que ajudava a tocar, né, principalmente fazendo canjerê, que era a reunião dos negros para celebrar as nossas divindades e driblar a Santa Inquisição, a proibição da Igreja Católica. E esse termo foi se popularizando e foi ganhando uma pejoração. Foi ficando com um aspecto negativo, logo lá nos idos de 1700 era canjereta, de calundu, não era exatamente uma macumba. O macumba vai se popularizar mais a partir do Rio de Janeiro, capital do Império. Sim. E vai generalizar toda a sacralidade afro-brasileira. Eu diria até afro-ameríndia, porque se funde com a cultura indígena. E a partir disso ela vai tendo um caráter negativo, ao ponto de chegar àquela frase infame, chuta que é macumba, por conta dos despachos, e os despachos têm uma história. Despacho, lá na época dos escravizados, eram feitos como forma de dar comida para aqueles que vinham acorrentados, trazidos dos navios negreiros e que tinham como seu pior problema a fome. O número de pretos e pretas que morreram na travessia do Atlântico é um negócio fantástico que a gente não consegue nem mensurar. O que morreu de pretos e pretas escravizados em 350 anos oficiais de escravidão no Brasil é um negócio de louco. Ali no Valongo, no Rio de Janeiro, só na quadra do Museu do Valongo, contabiliza-se em uma quadra mais de 50 mil pretos e pretas mortos e enterrados de maneira absurda. Então, o que os nossos faziam? Na África, o costume é sacralizar o alimento, oferecer às divindades e depois partilha-se. Eis o porquê que o Supremo Tribunal considerou que as nossas oferendas, o abate ritualístico, o sacrifício dos animais, não fere os princípios da Constituição, porque isso é
partilhado, se come, se a gente sacrifica um bode, se você abate uma galinha, Sim. um boi, isso é dividido com a própria comunidade. Então, o despacho, lá no passado, ele tinha essa finalidade: alimentar na rota dos escravos, no caminho dos escravos, aquelas pessoas que vinham com deficiência de alimentação. E tu deves saber também, quanto eu, que uma das coisas que mais matava o escravizado era o escorbuto, a falta da vitamina. Então, com o passar dos tempos, isso vai perdendo um pouco a característica e aí passa-se a colocar na encruzilhada o despacho, a vela, que antes era para afastar os animais, para não comerem a comida, né? Passa a ter uma conotação mágica, alguma coisa nesse sentido. A bebida, que era para justamente entorpecer os escravizados dos grilhões, das correntes, para aguentarem quilômetros e quilômetros, dias e às vezes até meses de caminhada a pé pelos sertões do Brasil, até chegar nos engenhos, nas fazendas e tudo mais, né? Então essa bebida era para o entorpecimento. E isso foi deturpado. E a macumba passa então a ter uma ligação muito grande, né? Quer dizer, toda uma riqueza cultural, de colares, de panos, de rezas, de língua, de culinária, de tudo. De comportamento. Né? De comportamento passou a ter um sentido pejorativo. É macumba. E aí, uma vez eu dando entrevista para o Josué Filho, na Radiodifusora, ele disse assim: mas por que macumba e não boa cumba? Né? Então, se tem má é porque é má. Então, evidentemente, não existe, né, esse má de maldade da língua portuguesa, porque este má vem de uma língua banto, que não tem essa conotação de maldade. Então, a macumba, ela passa por um processo de evolução e de involução. Hoje, graças a 12.288, Estatuto da Igualdade Racial, a 7.716, que é a Lei CAO, muito mais antiga do que o Estatuto da Igualdade Racial, nós temos duas formas de interpretar. Você pode virar para mim e dizer assim: Alberto, tu és macumbeiro? E eu vou te dizer sim, dentro do senso comum, e isso não ser uma ofensa. Mas tu podes também virar para mim e dizer: você é um macumbeiro. Pejorativo. E ter a pejoração a partir da própria entonação da voz. Então é a forma com que eu enfatizo, a forma com que eu coloco, que vai fazer com que isso tenha um caráter criminoso, porque nós temos aí pelo menos duas leis, que é a 7.716 e a 12.288, que pode enquadrar qualquer pessoa que chame um outro de macumbeiro. Bom, que esclarecimento importante para essa rapaziada do Amazonsat. Que coisa linda, que emoção. Como essa palavra que fez parte da minha juventude. Eu estou emocionado de saber a importância de tudo isso, de fazer o bem. E passou pela minha cabeça que agora, Vicente, você lembra quando eu estava em Maués, eu me despencava por causa dos índios, uma história dos índios. Você se recorda como se fosse hoje. Foi muito forte a sua colocação, a sua explanação sobre a macumba. Mexeu com a minha estrutura emocional. Aqui, como há anos, um caso em Maués dos índios, uma índia que não falava nada, estava fazendo a venda e eu entrei em desespero porque tive um cenário tão lindo quanto esse. Parabéns, nós vamos a um intervalo comercial e eu quero continuar com isso aqui porque está muito forte e eu não esperava que fosse tanto assim de mexer comigo. Acha? O governo do estado está trabalhando sério para mudar o Amazonas. Tem obras e realizações em todas as calhas, melhorando a vida do nosso povo.
Em Maués, o governo inaugurou a maior obra de saneamento no interior do estado e urbanizou as lagoas da Marizia e do Prata. Em Novo Airão e nos outros 61 municípios, levou assistência técnica para mais de 34 mil agricultores familiares. E a Defesa Civil entregou filtros que garantem água pura para as comunidades isoladas do Ipixuna e outras áreas. Tem muito trabalho do governo no interior e na capital. Em Manaus, seguem as obras de duplicação da AM070, recuperação da AM010 e construção dos anéis viários Sul e Leste. Em 50 municípios, como Altazes, o governo está recuperando estradas vicinais. O trabalho não para e ainda vem muito mais por aí. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Aproveite as vantagens do Refis Municipal e quite suas dívidas de IPTU, Alvará, ISS, taxas municipais e multas tributárias com até 100% de desconto sobre juros e multas. As condições são válidas até o dia 27 de dezembro. Acesse manaus.am.gov.br para negociar em cota única ou em até 12 vezes ou procure os postos do Manaus Atende. Mais informações, Disque 156, Prefeitura de Manaus. E aí, rapaziada, estamos de volta com o Papo Solto, muita emoção. Eu espero que vocês participem com a gente. Alberto, o lado social, o lado ambiental, esse catálogo que você me trouxe é muito bonito. Fale um pouco para a gente desse projeto dos trabalhos religiosos, porque é uma religião, é uma cultura, né? É pensar no próximo, é pensar em si mesmo, é extravasar. É uma relação sinérgica entre a natureza, entre as pessoas e o querer cada vez mais o bem das pessoas. Essa cartilha ela surge a partir de um entendimento que nós temos dessa relação com o sagrado. Nós não costumamos trabalhar muito dentro de uma perspectiva do religare, porque diferente da cultura hebraico-cristã, nós não temos esse pensamento do desligamento de Deus a partir de um pecado original. Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Nós acreditamos em um único Criador de todas as coisas. Esse Criador, ele não tem forma, ele não tem imagem, ele não recebe oferendas. Quem recebe oferendas são as divindades intermediárias que ajudam nessa ligação entre nós e o Criador. Então, dentro das comunidades mais tradicionais, como a que eu faço parte, o alimento que ele é sacralizado, ele é apresentado às divindades, depois ele é dividido com a comunidade. E no Festival Afro-Amazônico de Iemanjá, nós percebemos, nesses 10 anos que completam esse ano, né, no final do ano, que havia um grande desperdício de alimentos e uma grande agressão à natureza. Hoje nós nos questionamos muito a questão de jogar o perfume dentro d'água. É muito bonito, é uma oferenda para Iemanjá, mas vai afetar o ecossistema, vai afetar o peixe. Então, no lugar de jogar o perfume na água, joga o perfume nas pessoas, para que elas fiquem perfumadas. Eu queria colocar... Você falou tanto, eu queria ter te interrompido antes, mas agora acho que é um momento muito legal. Que coisa fantástica. Quando você começou a falar sobre a oferenda, eu quero acrescentar mais uma emoção. Você já imaginou a emoção que eu tenho de fazer um prato? Sim. E entregar aquilo em oferenda e poder imaginar que depois alguém vai pegar aquele prato que eu fiz com tanto amor, com tanta qualidade, com tanta responsabilidade, com tanta espiritualidade, vai ter aquela relação de recebê-lo da mesma forma que eu tenho feito. É uma sinergia muito forte. Muito forte, porque veja bem, olha a contribuição do povo de terreiro para a economia do país. Quantas cocadas são vendidas no Brasil por dia? Cocada é de beijo. Quantos quindins são vendidos? Quindim é uma comida da Oxum. Quantos acarajés? Não adianta batizar o acarajé e dizer que o acarajé é de Jesus, porque o acarajé é de Oiá, é de Iansã.
A feijoada de todo sábado ou de sexta-feira é do Ogum. A canjica é de Oxalá. Então, nós temos o caruru, famoso caruru. Eu já comi caruru. É de Ibeje. Isso é comida de macumba. De macumba. Quando você come vatapá com arroz, você está comendo comida do Ogum. Está comendo comida da Iansã. Comendo comida de Xangô. Então, se você prepara uma belíssima feijoada para o Ogum, apresenta para a divindade e depois compartilha. Você ofereceu uma belíssima cestas de frutas brancas para Oxalá, ou de frutas vermelhas para Iansã, ou de frutas amarelas para Oxum, apresentou ali, arriou na praia, pegue e divida. É o que na Bíblia nós vamos encontrar como ágape. São dados culturais interessantes que os povos primitivos, chamados primitivos, mantêm. A Santa Ceia. Que coisa mais bonita. Né? Para o cristianismo, Jesus Cristo tem como ápice maior do seu amor pela humanidade transformar pão em seu corpo, vinho no seu sangue. Então, quando você vai à missa em uma escala menor, você se alimenta ao comer do pão e beber do vinho. Ou a hóstia. A hóstia. Né? Então, vejam bem, no candomblé, nos terreiros de Umbanda, quando você vai e come e bebe, é a partilha dos orixás. De tal sorte que o próprio Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, o MDA, a CEPI, constatou por pesquisas metodológicas, onde tem terreiro, não tem desnutrição. Uau, que legal. Que coisa fantástica. Eu tenho que ir mais um intervalo comercial, porque eu quero lhe perguntar sobre o tamanho dos terreiros no estado do Amazonas, Manaus, por zona e tudo mais. Nós vamos um pequeno intervalo comercial e a gente volta já já. Aproveite as vantagens do Refis Municipal e quite suas dívidas de IPTU, Alvará, ISS, taxas municipais e multas tributárias com até 100% de desconto sobre juros e multas. As condições são válidas até o dia 27 de dezembro. Acesse manaus.am.gov.br para negociar em cota única ou em até 12 vezes ou procure os postos do Manaus Atende. Mais informações, Disque 156, Prefeitura de Manaus. O mercado de trabalho está em busca dos talentosos. Está chegando o Vestibular Ciesa 2020. Provas dia 9 de novembro. Concorra a 1000 bolsas de estudos. Eu disse 1000 bolsas. O Ciesa tem as melhores notas de avaliação do MEC de toda a região. Vestibular Ciesa 2020. Vantagens em dobro para você. Informações 99409-0790. Inscrições pelo site ciesa.br. Faça Ciesa! E aí, rapaziada, estamos de volta. Afro é importante para todos nós, é a nossa cultura. Eu branquelo desse jeito, ele branquelo também, mas eu tenho certeza que dentro dessa estrutura da raiz das nossas famílias, eu tenho sangue afro dentro de mim. Mas vamos lá, como está o movimento afro no Amazonas? O movimento afro teve uma ascendência muito grande nesses últimos 17 anos. Muito, muito grande. Recordo no 20 de novembro, lá nos idos de 2005, quando nós levamos cerca de 4.000 pessoas para o Dia da Consciência Negra, lá na Eduardo Ribeiro. E conseguimos avançar numa perspectiva de termos o feriado da Consciência Negra no Amazonas. Eu tive a honra e o prazer de escrever essa lei, entregar ao deputado Sinésio Campos, que apresentou à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e tornou feriado o Dia da Consciência Negra, fazendo jus a uma herança histórica que nós temos. Fomos o segundo Estado, na época província, a abolir a escravidão 4 anos antes
da abolição no Brasil. Uau! Nós abolimos a escravidão em Manaus em 24 de maio de 1884 e abolimos na província do Amazonas em 10 de julho de 1884, quando a abolição só aconteceu em 1888 em todo o Brasil. Então, Manaus e o estado do Amazonas têm uma herança histórica, uma herança cultural de resistência, de combate ao racismo, de inclusão social, embora que após essa abolição, essa coisa ficou meio perdida ao ponto de se dizer que não tem pretos no Amazonas, ou não tinha pretos no Amazonas, deixando de levar em conta que não é a cor da pele que nos faz negros ou brancos. Eu sou bisneto de uma negra nascida em Senzala em 1864 na cidade de Limoeiro, no Ceará. Então, eu tenho no meu sangue todos os traços da negritude. Eu tenho hiperplasia prostática, a cardiopatia, a hipertensão arterial. Então e eu diabetes. carrego tudo isso? Então, quem carrega tudo isso no couro, minha mãe costuma dizer, né, é afrodescendente. E aí nós temos dentro de um calendário de atividades um ano inteiro de ações voltadas ao combate ao racismo, voltadas a uma visibilidade que vai começando aí lá pelo dia 19 de janeiro, em que nós começamos aqui a celebrar o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, chegando aí ao 20 de novembro e passando pelo 8 de dezembro, que nós teremos, né, o Balaio da Oxum da Catedral Encontro das Águas e o Balaio da Oxum na Ponta Negra. E encerramos, como nos últimos 10 anos temos feito, no Festival de Iemanjá, que são 3 dias e 3 noites. Estamos vendo se puxamos para o dia 28 esse ano. Tomara que dê certo. Do sábado, e aproveitar o espaço, uma estrutura. E diga-se de passagem, nós crescemos de uma maneira tal, e aqui eu quereria fazer um registro de uma conquista e de um avanço em termos de políticas públicas a partir da Prefeitura Municipal de Manaus, da Manaus CUT. Parabéns, prefeito. Parabéns, Bernardo Monteiro de Paula, presidente da Manaus CUT. Nós começamos com o Festival de Iemanjá 10 anos atrás, numa tenda 4x4 na Prainha dos Cocos. Uma devoção às oferendas a Iemanjá que data cerca de 60 anos, segundo os resgates históricos, porque antes de ter acesso na Ponta Negra, o pessoal da Macumba já ia fazer suas oferendas lá escondidinho na Ponta Negra, né? E a gente conseguiu chegar a uma estrutura única no Brasil. Nós somos o único evento voltado a Iemanjá que acontece no mesmo local, que é na Ponta Negra, no mesmo dia do Réveillon da oficial da cidade, com uma mega estrutura, palco, som, iluminação, segurança, que vai do socorrista ao jet ski, para quem vai fazer a sua oferenda, num espaço tranquilo. E o que divide o Festival de Iemanjá do Réveillon oficial da cidade é um alambrado telado por uma questão de segurança mesmo. E foi graças a essa sensibilidade da Prefeitura Municipal de Manaus que nós chegamos a esse ponto e, segundo a Embratur, somos o único neste modelo em nível de Brasil. E trabalhando dentro de uma perspectiva, como aqui está o Ocuabó, Espaço Sagrado, de preservação e conservação ambiental. Nós diminuímos drasticamente, significativamente, a quantidade do chamado lixo de axé. Uma pergunta que eu estou louco para fazer. 8 de dezembro, agora, vai ter alguma coisa? Por favor, nós estamos chegando no finalzinho do nosso... 10 horas da manhã, como já fazemos há 17 anos, estaremos indo à Catedral Metropolitana de Manaus, onde o arcebispo nos recebe como irmãos de outras religiões por conta do sincretismo, Iemanjá, Oxum, com Nossa Senhora da Conceição.
À noite nós temos a Ponta Negra, num grande evento, agregando, chamando todos os terreiros para homenagear Oxum. E é aquilo que a gente diz. Que bom seria que Manaus tivesse 100 balaios da Oxum. Oxum merece. Quantos terreiros existem em Manaus? Estamos chegando ao finalzinho do nosso No papo. levantamento que a Associação de Desenvolvimento Sociocultural Toibadé, com a Aratrama e a CEPLAN fizeram em 2015, só na Zona Leste e na Zona Norte de Manaus, nós temos mais de 400 pontos de celebrações litúrgicas. Mais uma, porque chegamos mesmo ao finalzinho. Inclusivo. Macumba inclusiva. Eu estou sabendo do trabalho que vocês vão fazer com os DJs. Por favor, rapidinho, porque... Dia 31 de dezembro, depois da meia-noite, já no dia 1º, você vai poder, no Festival de Iemanjá, ter um momento único. Iemanjá vai abraçar a diversidade. Vamos fazer um Réveillon da diversidade voltado ao público LGBT com os melhores DJs de Manaus, sem hora para acabar. Muito obrigado pela entrevista. Você pode também agradecer. Gostou, Vicente? Mexeu com você, né, meu parceiro? Você que é afro, né? E eu sou seu amigo, né? Tio Adão, Vicente, em nome da Aratrama, em nome dos macumbeiros juramentados dessa cidade de Manaus, desse estado do Amazonas, quero agradecer, não só em nome dos macumbeiros de Manaus, mas Mãe Bena lá de Parintins, a turma de Itacoatiara, de Tabatinga, de Tefé, de Presidente Figueiredo, Rio Preto, da Eva, em suma, desses 62 municípios do Amazonas que têm os seus macumbeiros, seus curadores, seus pajés, te abraçam e te desejam todo o sucesso, muito axé para esse ano de 2020 que está chegando aí e que Oxalá permita. Isso aí, obrigado, foi muito 2019. Bom, olha, muito legal. De 23 de dezembro a 1º de janeiro eu não estarei em Manaus, não terei o privilégio, mas o Vicente vai gravar e eu vou assistir. Feliz ano novo para todos vocês, né? Axé. Axé.